Muito bem, pessoal, estamos aqui novamente para continuar a nossa aula sobre filosofia antiga e, mais especificamente, estamos tratando ainda da escola de Mileto e, mais especificamente, estamos tratando de Tales de Mileto, não é isso? Pois bem, então nós começamos Tales na última aula, nós passamos por aqui, né, pela bibliografia indireta, né? Nós também passamos, enfim, pelo Diógenes Laércio, pelo Dioscrans, e começamos a ler um texto aqui do Tales de Mileto, dentro do Diógenes Laércio, né? E depois lemos esse outro fragmento aqui, parágrafo número 27, tá? E agora vamos ler esse aqui, ó, tá? Com os dois textos, um do lado do outro. Deixa eu ficar pequenininho aqui, deixa eu desaparecer, tá? Pois bem, aqui, ó. Certo? Nós paramos aqui, então. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste aqui da minha gravação, que está ocupando, está contaminando aqui a minha tela. Aqui, pronto, muito bem. Pois bem, então está ajustado aqui agora. Então, lá. Então, nós já lemos esse texto aqui, no finalzinho da aula anterior. Não foi isso? Está até riscado aqui ainda. Ó. Lemos esse texto aqui, né? E agora vamos repetir o mesmo texto aqui para vocês encontrarem as palavras em grego. Ó. Então, Tales disse que o princípio do universo é a água, que é o arquém, está no comecinho da frase. Tá? Arquém. Aqui está arquém. Por que está arquém? Porque eu falei que é arqué. Eu não coloquei esse ni aqui, essa letrinha aqui, quando eu escrevi arqué para você. É porque no grego nós temos, no grego e no latim, nós temos as desinências, né? As desinências finais, as letras finais, elas vão indicar a flexão da palavra em função do seu gênero, né? Quando é um verbo, é óbvio também, nós temos a desinência verbo temporal, tá? E as chamadas declinações. Então, em grego, nós temos várias declinações. Se não me engano, são 5 ou 6 declinações diferentes. Então, não é o caso aqui agora de explicar isso, mas é só para você entender que em algum momento você vai ter arqué, arquém, talvez arqués, talvez arcai, tá? Mas é a mesma raiz. Tá? Então, arquém, deton, panton. Então, o princípio de tudo, idor, idor, idor. Nós falamos hidro, né? Hidro, idor, é a água. Aqui, ó. Kaiton, cosmon, cosmon, aqui de cosmos, tá? Então, vejam só, aqui é o texto que eu retirei desse livrinho aqui, ó, do Diógenes Laércio, tá? Aqui é o texto em grego do Hermann Diels e do Walter Krantz, tá? Em grego do Diógenes Laércio. O texto de Diógenes Laércio está em grego aqui dentro do Dioscrans. Tá bom? Então, é só para você entender como que é feita a transmissão desses textos até nós. É óbvio que considerando, né, que o nosso curso é um curso de graduação, eu não precisava fazer nada disso aqui. Não precisava fazer nada disso. Você leia lá no Giovanni Reale e estava tudo bem. Tá? Mas eu tive professores que foram muito bons e deram essas noções do grego para a gente, né? E fizeram todas essas indicações bibliográficas, e, portanto, eu acho absolutamente necessário fazer essa apresentação, ainda que superficial, para que, eventualmente, se você for fazer um aprofundamento, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, você saiba encontrar aqui nessas anotações que você está fazendo dessa aula, o texto do Dioscrans, o texto do Diógenes Laércio e do que for preciso para que você tenha pelo menos uma direção para aprofundar isso aqui, tá? Depois aqui nós temos um texto já do Aristóteles também. Certamente esse texto aqui do Aristóteles, da metafísica, também está lá no Dioscrans, né? Certamente não, com certeza total. Por quê? Porque está aqui, ó, Dioscrans 11, quem que é 11 é Tales. É a doxografia, é aquilo que alguns filósofos disseram sobre outros filósofos. Então, é a doxografia,
fragmento 12. Tá? Então, eu não vou lá agora no Dioscurans mostrar em grego para vocês. Isso já não importa mais para mim. Tá bom? O que eu quero agora é mostrar o texto de Aristóteles. Então, essa estátua aqui de baixo é Aristóteles. Tá? E essa imagem aqui ela é atribuída a Tales. Então, vamos ver o que Aristóteles, na Metafísica, disse sobre Tales. Tá? Metafísica, livro 1, capítulo 3, né, linha 983b6. Então, cada um desses livros antigos dos gregos, eles têm edições críticas para que nós saibamos localizar a posição exata de um ou de outro texto. Como são textos antigos, não adianta você falar assim, está na página 15. Bom, você tem 15 mil edições da Metafísica de Aristóteles. Na página 15 da edição em português tem um texto, na página 15 tem outro, né? Não existe um padrão de páginas. Então, existem edições críticas com numerações que se tornaram standards, se tornaram padrões. Tá? No caso dos pré-socráticos, o padrão é esse aqui, ó. O padrão é esse aqui do Dioscurans. Tá? No caso da metafísica, nós temos uma outra história de padronização do texto, que eu não vou falar aqui agora, porque não cabe, vai ser uma digressão que vai muito longe. O que importa é que é esse fragmento aqui, ó, 13983b6. Tá? Quando nós chegarmos lá em Aristóteles, eu vou explicar para você o que significa cada um desses números da metafísica, para que você possa encontrar esse texto na versão que você tem ou na versão que eu tenho. Tá? Por exemplo, eu tenho uma versão aqui, que é uma versão trilingüe. Ela está da metafísica de Aristóteles. Ela está em grego, está em latim e está em espanhol. Tá bom? E se você me der essa numeração, eu consigo encontrar exatamente esse fragmento aqui sem nenhuma dificuldade. Então, vamos ler aqui só a parte amarela. Tá? Talvez um pouquinho mais, vamos ver. Aristóteles falando de Tales de Mileto. Tá claro? A maior parte dos primeiros filósofos, veja, aqui Aristóteles não fala assim, a maior parte dos filósofos pré-socráticos, tá bom? Por quê? Porque essa distinção entre pré-socráticos, essa denominação de pré-socráticos, é uma denominação contemporânea, uma denominação que foi dada, se eu não me engano, no século XIX, no século XX. Tá? Então, é uma classificação muito recente. Então, Aristóteles se referia aos filósofos pré-socráticos como primeiros filósofos. Tá? Então, lá, a maior parte dos primeiros filósofos considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que são da natureza da matéria. Tá? Aquilo de que todos os seres são constituídos. Então, aqui, Aristóteles está explicando o que é a arqué, né? E de que primeiro são gerados e em que, por fim, se dissolvem. Então, nós dissemos isso aqui. Aquela explicação que nós demos de princípio foi uma explicação aristotélica. Tá? Enquanto a substância subsiste, mudando-se apenas as afecções. Tal é para eles o elemento. Alguém perguntou para mim esses dias, professor, por que o senhor fala subsiste, não fala subsiste? Porque é subsiste. Você não fala subsolo, não é subsolo, é subsolo. Tá? Então é subsiste, subsistência. Então, e por isso julgam que nada se gera nem se destrói, como se tal natureza subsistisse sempre, pois deve haver uma natureza qualquer, ou mais do que uma, onde as outras coisas se engendram, mas continuam ela mesma. Quanto ao número e à natureza destes princípios, nem todos dizem o mesmo. Beleza? Então, aqui, olha só que legal. Aqui essa é uma espécie de introdução à filosofia dos primeiros filósofos, dos pré-socráticos. Tá? Esse trechinho aqui, na verdade, ele está falando do que significa o princípio para todos esses primeiros filósofos. Aí vem Tales, agora sim vem Tales. Então, Tales, o fundador de tal filosofia, diz ser água o princípio. É por este motivo também que ele declarou que a terra está sobre água. Levado sem dúvida a esta concepção por ver que o alimento de todas as coisas
é úmido e que o próprio quente dele procede, dele vive. Ora, aquilo de que as coisas vêm é, para todos, o seu princípio. Por tal observar, adotou esta concepção. E pelo fato de as sementes de todas as coisas terem a natureza úmida. E a água é o princípio da natureza para as coisas úmidas. Tá bom? Então, isso aqui é Aristóteles falando de Tales. Então, não há dúvida que Tales tenha dito que o princípio é a água. Nós temos vários autores corroborando, confirmando isso que nós estamos dizendo para vocês agora. Tá claro? Então, vejam só, a gente saiu do Giovanni Reale, nós saímos do que eu disse para o Giovanni Reale, do Giovanni Reale nós fomos para o Diógenes Laércio, o Diógenes Laércio também se apropria do texto de Aristóteles, tá? E aqui é o ponto mais antigo que nós chegamos, tá? O Dios Crans está pertinho de nós, certo? Século XX, pertinho de nós. E o que o Dios Crans faz é juntar, organizar esses textos todos dos pré-socráticos, tá? Outra coisa, esse texto aqui, doxografia, da onde que eu tirei esse texto aqui? Tá? De que livro que eu tirei? Daqui a pouco eu vou mostrar, tá? Eu tirei dos Pensadores. Nós temos essa coleção famosa dos Pensadores. É uma coleção boa, nós temos boas traduções lá, tá? E ali ele divide isso. No caso dos pré-socráticos, né, ele coloca lá a doxografia, que são os textos antigos, depois ele coloca a crítica moderna. Então, ele vai pegar alguns filósofos modernos ou contemporâneos tratando dos pré-socráticos. Tá? Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Muito bem, então lá. Aqui nós temos o texto de Hegel, tá? Que é um grande filósofo já que você já vai estudar na filosofia contemporânea. Então lá, a proposição de Tales de que a água é o absoluto, ou como diziam os antigos, o princípio é filosófica. Com ela a filosofia começa. Tá? Com ela a filosofia começa. Eu estou um pouco perplexo aqui porque está faltando um texto importante de Nietzsche que eu coloquei aqui e não estou encontrando. Tá? Mas depois eu... Tem um texto de Nietzsche também. Tá aqui, já achei. Beleza, resolvido, já passou minha perplexidade. Pois bem, aqui nós temos um texto, portanto, de Hegel, tá? Falando sobre Tales de Mileto. Isso aqui é que é bonito de ver, né? A água é o absoluto, ou, como diziam os antigos, o princípio. Esta proposição de Tales, ela é uma proposição filosófica. Ela é uma proposição filosófica. Então, aqui é o grande Hegel, tá? Século XVIII, século XIX, falando sobre Tales de Mileto. Com ele, a filosofia começa, porque através desta proposição de Tales, né, chega a consciência de que o um é a essência, o verdadeiro, o único que é em si e para si. O que significa isso? Quando Tales diz tudo é água, ele está explicando o conjunto de todas as coisas de forma racional e dando ao conjunto de todas as coisas uma unidade, porque tudo vem de um único princípio, tudo vem da água. Então, há unidade no universo. E nós somos capazes de alcançar a compreensão desta unidade por meio da nossa inteligência, que é exercitada por meio da filosofia. Então, é a filosofia que é capaz de capturar a unidade que existe no universo, e quando ela começa a fazer isso, ela está fazendo filosofia. Então, o que Hegel diz aqui é, com a proposição de Tales, começa a filosofia. Tá? Com ela a filosofia começa. Depois Hegel continua, olha só. Os gregos consideram o sol, as montanhas, os rios como forças autônomas, honrando-os como deuses,
elevados pela fantasia a seres ativos, móveis, conscientes, dotados de vontade. Isto gera em nós a representação da pura criação pela fantasia, animação infinita e universal, figuração sem unidade simples. Com esta proposição de Tales, né, está aquietada a imaginação selvagem, infinitamente colorida, de Homero. Né? Com essa proposição está aquietada a imaginação selvagem, infinitamente colorida, de Homero. Este dissociar-se de uma infinidade de princípios, né? Para quê? Para esta unidade, para este princípio singular. Então, este dissociar-se de uma infinidade de princípios, toda esta representação de que um objeto singular é algo que verdadeiramente subsiste para si. Tá? Depois fica um pouco mais complicado. Hegel é um dos autores mais difíceis da história da filosofia. Mas, só para você entender, né, que aqui nós temos um autor contemporâneo, tá bom? Um autor contemporâneo do século XIX, portanto, falando, ratificando isso que nós estamos dizendo sobre a originalidade de um cara perdido lá 25, 26 séculos atrás. E agora vem o texto de Nietzsche. Olha só. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Então, de fato, parece uma proposição absurda, né? Para nós hoje parece. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Diz Nietzsche. Ah, Nietzsche, esse filósofo aqui, que vocês também vão estudar na filosofia contemporânea. Né? A marca do Nietzsche é o seu bigode exagerado. Então, sempre que vocês verem esse sujeito com esse bigode aqui exagerado, é o nosso amigo Nietzsche. Pois bem, aqui se pergunta sobre se nós devemos levar a sério essa proposição, né, sobre a origem de todas as coisas, segundo Tales, para quem a origem é a própria água. Sim, ele diz sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque esta proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Então, ele está explicando a origem das coisas. Em segundo lugar, porque faz sem imagem e sem fabulação, sem fantasia, sem alegoria, como nós já dissemos. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, estado nascente, né, estado de casulo, está contido o pensamento. Tudo é um. Tudo tem unidade. Tudo é água, tudo é ar, tudo é terra, tudo é fogo, tudo é átomo, tudo é quark. Né? Então, quando nós estamos, por meio da ciência, dos aceleradores de partículas que nós temos hoje, tentando olhar na intimidade do mais ínfimo, da menor partícula que existe, né, para tentar entender do que todo o universo é feito, nós estamos fazendo o mesmo esforço intelectual que Tales fez 2.600 anos atrás. Nós queremos poder, depois de destruir uma subpartícula atômica, né, uma partícula subatômica, no seu menor fragmento possível, né, no seu fragmento atômico, provavelmente dito, né, no sentido rigoroso da palavra, quando nós chegarmos naquela partícula que de fato é indivisível, tá, nós talvez venhamos a falar: tudo é isso ou tudo é aquilo. Tá bem? Então, aqui está, portanto, a genialidade dos gregos, a genialidade do nosso amigo Tales de Mileto. Então, olha só, esse texto aqui de Nietzsche, esse texto aqui de Hegel, esse texto aqui da doxografia de Aristóteles, esses 3 textos eu retirei dessa coleção aqui, tá? Então, aqui eu tirei foi a melhor foto que eu encontrei, né? Nós temos inúmeros volumes, né? São vários volumes, são dezenas de volumes de filósofos que vêm lá desde os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, né? Aqui, ó, Santo Agostinho aqui Platão aqui, ó, tá vendo? Platão, Santo Agostinho, Kant parece que tem 2 volumes. Então, aqui não está, aqui Aristóteles 1, então
deve ter um Aristóteles 2 também, Nietzsche aqui, tá? Então tem um volume chamado Pré-Socráticos, que não está aqui nessa foto. E eles têm capas diferentes, tá? Aqui, ó, tem essa capa aqui da coleção Os Pensadores, tem essa capa aqui, tem essa capa aqui, tem essa outra capa aqui, tá? Que é uma quarta capa diferente, mas é o mesmo tempo, tá? É o mesmo texto, tá? Então aqui está editora Nova Cultural, aqui editora Abril Cultural, aquela versão, essa versão aqui também é aqui também é editora Abril, tá? Então, é muito comum você ir num sebo e encontrar todos esses livros lá. Muita gente que tinha a coleção inteira vendeu isso para sebos, e se você for num sebo, você provavelmente vai encontrar todos esses volumes lá e vai comprar todos esses volumes por um preço muito baratinho. Qualquer biblioteca de faculdade de filosofia tem esses volumes, tá bom? E você vai encontrar todos esses volumes digitalizados na internet também. Vai conseguir baixar todos eles de graça, tá bom? Pois bem, então, esses textos eu tirei aqui desse volume 1 da coleção Os Pensadores, tá? Estão organizados ali os pré-socráticos ali. Você também tem aqui, esse livro eu não tenho, eu já tive esse livro, eu acho que eu perdi, do Gerd Bornheim, que é um filósofo brasileiro, já falecido, os filósofos pré-socráticos da editora, se eu não me engano, Cultrix. Então aqui você também tem o texto da Marilena Chauí, tá? Sobre os pré-socráticos. E aqui nós encerramos, portanto, o nosso amigo Tales de Mileto, tá? E vamos agora, portanto, dar início ao nosso estudo sobre Anaximandro, tá? Anaximandro de Mileto. Anaximandro, eu quero mostrar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui a tela. Ele está bem no cantinho, atrás, se eu não me engano, de Parmênides ou Heráclito, não tenho certeza, lá na Escola de Atenas. Esse recorte aqui é da Escola de Atenas, tá? O quadro Escola de Atenas, pintado por Rafael. Pois bem, vamos ver então agora Anaximandro de Mileto, tá? Discípulo de Tales, olha lá, mais ou menos na mesma época, né? Século VII, século VI a.C., discípulo de Tales, e ele, parece que ele escreveu um texto chamado Sobre a Natureza, que em grego é Periphysis, sobre a natureza. Então, aqui nós temos uma outra revolução, porque é o primeiro texto em prosa, livre da métrica e do verso. Então, até aqui, os textos que nós tínhamos eram textos redigidos por quem? Pelos poetas. Né? Então, eram os textos de Homero, os textos de Hesíodo, os textos de Orfeu, que muito provavelmente nem eram deles, né? Eram atribuídos a eles. Ou que certamente não foi escrito por eles, mas alguns dizem que talvez Homero teria ditado para algum escriba, né? Alguém que soubesse escrever, ou algum Aedo, algum Rapsodo que aprendeu a escrever, resolveu escrever também, tá? E certamente nós temos fontes diferentes, com ditadores, né? Pessoas que estão ditando os textos diferentes também, por isso que nós vamos ter versões diferentes desses manuscritos antigos. E depois nós vamos ter cópia de cópia de cópia de cópia, que vão gerar aqueles pequenos errinhos que nós mostramos para vocês. Então, aqui nós temos uma revolução na escrita, que é o fato de ser o primeiro cara que escreve em prosa, livre da métrica, livre do verso. Porque a métrica e o verso, como eu disse, elas têm uma função musical. Né? E musical, né? Quem são as musas? As musas, já falei para vocês, são as filhas da mnemosine, são as filhas da memória. Então, a função da métrica e do verso é uma função musical, que, por sua vez, é uma função mnemônica, uma função da memória. A gente escreve em verso porque é mais fácil de cantar, é mais fácil de lembrar e, portanto, mais difícil de esquecer. Agora, você vê aqui, olha só, olha que louco, nós temos aqui o Anaximandro escrevendo. Ó. Talvez seja justamente por isso, né? Porque talvez tenha sido o primeiro escrito filosófico do qual nós efetivamente temos notícia. E considerando que ele tem o recurso da escrita, ele não precisa mais escrever em verso.
Tá? Se ele fosse alguém que repudiasse a escrita, falando, não, a escrita vai fazer mal para nós, a gente vai ficar muito tempo lendo, né? Essas coisas que a gente fala do celular hoje, da televisão, do computador, né? A gente vai ficar muito tempo na frente do livro, a escrita vai prejudicar a nossa memória. Então, esse tipo de crítica existia, por incrível que pareça. E, por incrível que pareça, quem critica a escrita é Platão. Né? Nós temos um texto de Platão dentro do Fedro, criticando a escrita. Tá? Platão escreveu, mas Platão também tinha a sua doutrina oral, a sua doutrina do bem, segundo alguns estudiosos, né, Platão não teria escrito, porque ele achava que essa doutrina não era, digamos, digna de ser escrita. Né? A melhor explicação possível era a explicação oral. Então, parece que há uma doutrina não escrita de Platão. Tá? Mas, então, aqui, Anaximandro é um cara revolucionário, porque, efetivamente, ele não tem o medo, né? Ele não precisa ter o medo do discurso musicado, do discurso versificado ser perdido. Por quê? Porque ele aposta que o texto escrito vai permanecer. Se o texto escrito vai permanecer, eu não preciso escrever em verso. Eu posso me libertar das amarras do verso e escrever tal como eu falaria para os meus alunos. Então, isso aqui é um aspecto importante, né, não só da filosofia, né, mas é um aspecto importante da tradição da escrita. Muito bem, a água aqui para ele é derivada. A água não é o princípio. Tá? O princípio de Anaximandro não é a água. Não é a água. Vamos ver qual que é o princípio. Então, para Anaximandro, o princípio é o apeiron. Apeiron. Então, o que é apeiron aqui? É aquilo que não tem limites. Peiron é o limite, tá? E apeiron no mouse ele não está respondendo do jeito certo. Então, o apeiron é aquilo que não tem limites. Deixa eu limpar aqui. Tá? Então, apeiron é aquilo sem limites. Então, o princípio para ele é infinito. É o infinito que pode dar origem a todas as coisas. Então, para nós que estamos acostumados a ouvir a origem, o ar, a água, a terra, o fogo, entender o que é o apeiron fica um pouco mais complicado, porque parece que o apeiron é algo mais indeterminado. E, portanto, é algo, esse princípio, ele parece ser um pouco mais abstrato. Não obstante, ele seja algo de natureza física, algo de natureza material. Tá? Porque eles são físicos, são os fisicalistas, os naturalistas. Então, como e por que as coisas derivam do princípio? Então, aqui Anaximandro dá um passo a mais. Por quê? Tales só disse o seguinte, Tales disse que o princípio é a água. Todas as coisas vêm da água. Agora, Anaximandro aprofunda um pouco a questão. Ele fala assim, mas como que se dá a passagem de um estado para o outro? Né? Como e por que as coisas... como ocorre o processo de derivação do princípio? Né? Como se dá a passagem de uma condição para outra? Então, portanto, é uma outra pergunta. É uma outra pergunta e nós ficamos com essa pergunta registrada. E nós percebemos, portanto, aqui uma evolução. Nenhum dos outros filósofos que falaram de Tales trouxeram para nós que Tales dava uma explicação para a passagem, né, do princípio da água para as outras coisas. E de Anaximandro nós temos isso. Então ele vai falar que existe, né, no cosmos uma espécie de contrários, uma série de contrários que predominam um sobre o outro, como se fosse uma relação de forças opostas. E aqui nós acreditamos que talvez tenha uma influência do orfismo. Eu já falei para vocês várias vezes que o orfismo ele está entrando assim meio que de forma abscôndita, né, suavemente dentro da tradição grega. Essa religião dos mistérios, ela está entrando aqui. Então, de alguma forma,
suspeita-se que talvez a maneira como Anaximandro tratou o processo de transformação ou de derivação tenha uma influência órfica, uma influência órfica. Né? Por quê? Porque ele fala que no universo há uma relação de injustiça. Uma relação de injustiça. E nessa relação de injustiça, quando alguma coisa sobressai sobre a outra, predomina sobre a outra, né? É essa ação da injustiça predominando sobre outras coisas que vai ser a causa, né, ou a cadeia de causas que vai proporcionar a transformação do princípio original nas outras coisas que existem e que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, o frio e o calor. Né? O frio e o calor como forças opostas, né? De alguma forma, eles vão promovendo o surgimento de outras coisas. Sob o efeito do Sol, sobre a água, surgiram os primeiros animais. Então, olha só, isso aqui, de alguma forma, né, é o ponto de partida, né, é o ponto de partida da explicação que nós temos, né, das hipóteses que nós temos sobre o surgimento das primeiras formas de vida. É claro que hoje, né, a explicação sobre o surgimento das primeiras formas de vida é muito complexo, porque a explicação que nós damos é uma explicação de natureza biomolecular. Né? Então, nós estudamos lá hoje como teriam surgido as primeiras células, como que as células que nós conhecemos hoje muito provavelmente engoliram uma forma mais arcaica, né, de vida, que seriam as mitocôndrias. Então, é provável que as mitocôndrias tenham sido engolidas pelas primeiras formas de vida celulares, e isso promoveu uma espécie de enriquecimento no próprio desenvolvimento celular, porque a mitocôndria, como nós aprendemos no ensino médio, né, ela é a fábrica da energia da própria célula. É óbvio que Anaximandro está muito longe disso, tá? Mas é muito provável, quase certo que a vida surgiu na água sob o efeito do calor, sob o efeito da radiação, talvez sob o efeito da eletricidade, né? Então Anaximandro fala isso 2.500 anos atrás, né? Que sob o efeito do Sol, sobre a água, surgiram os primeiros animais. Olha só que louco. Né? Então, nós temos aqui, né, uma espécie de germe, um germe muito remoto da teoria da evolução. Tá? E aí ele diz que a Terra flutua no nada. A Terra flutua no nada. Então, é isso, ele está certo. Né? A Terra não está apoiada em nada. Né? A Terra não está apoiada em nada. E se eu não me engano, aqui ele fala que a Terra ela tem um formato cilíndrico. Aqui é um problema mais de tradução, né? Alguns falam que ele fala cilindro, outros falam que é uma forma esférica. Então aqui é meio complicado. Mas de qualquer forma, ele diz que a Terra flutua no nada. Esse aqui eu já falei, né? Muito bem. Aqui nós temos um pequeno trecho, de novo, de Anaximandro, retirado do texto do Diógenes Laércio, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Então vamos ver aqui. Aqui ele diz Anaximandros. Então tem lugar que tem acento, tem lugar que não tem acento. Então aqui eu sempre falei Anaximandro, né, porque os textos que eu li inicialmente não eram proparoxítonos. Aqui está escrito Anaximandros. Tá? Anaximandros, filho de Praxíades, ou Praxiades, porque não tem acento também, nasceu em Miletos, né? Em Miletos. Afirmou que o princípio elemento era o infinito, sem defini-lo como ar ou água, ou qualquer outra coisa. Dizem também que as partes sofrem mudanças, porém o todo é imutável.
que a Terra esférica. Então, lá no Reale, você vai ver a palavra cilíndrica. Esférica quanto à forma, fica no meio, ocupando o lugar central. Que a Lua não brilha com luz própria, tá certo, né? Que a Lua não brilha com luz própria, derivando sua luminosidade do Sol, tá certo, né? Além disso, o Sol é tão grande quanto a Terra e se compõe do fogo mais puro. Aqui ele errou no tamanho aqui ele errou no tamanho, né? Aqui ele errou no tamanho porque efetivamente o Sol tem mais ou menos 1 milhão de vezes a massa da Terra, tá? E se compõe do fogo mais puro. Então, vejam só, algumas proposições que são geniais, né? E hoje nós temos gente defendendo a Terra plana, né? Alguém em 2.500, 2.600 anos já postulava a esfericidade da Terra, tá? Aqui nós temos, de novo, daquele texto dos pensadores, né, daquele livro Os Pensadores, aqui a parte da doxografia. Então, eu tirei de lá. Mas nós temos aqui, ó, Simplício, então, esse filósofo Simplício, no seu livro Física, ele fala de Anaximandro. E esse texto está no Dios Crans 12, doxografia A, tá? Por isso que é A, que é a doxografia, tá? Fragmento 9. Então, vamos ver. Vamos ver aqui o que o Simplício, no seu texto da Física, fala sobre Anaximandro. Dentre os que afirmam que há um só princípio, tá vendo? Esses que afirmam que há um só princípio são os pré-socráticos, que nós chamamos hoje de pré-socráticos. Dentre os que afirmam que há um só princípio, móvel e ilimitado, Anaximandro, tá vendo? Aqui está sem acento, né? Anaximandro, filho de Praxíades de Mileto, sucessor e discípulo de Tales, disse que o áperon era o princípio e o elemento das coisas existentes. Foi o primeiro a introduzir o termo princípio. Diz que este não é a água nem algum dos chamados elementos, mas alguma natureza diferente, ilimitada, e dela nascem os céus e os mundos neles contidos. Donde a geração do tempo. Aqui nós temos Dios Crans 12, Anaximandro é 12, tá? Doxografia, porque é outra pessoa falando. Fragmento 15. Então, Aristóteles, no livro Física. Livro 3, capítulo 4, 200. Bom, falei que vou explicar isso depois para vocês. Pois tudo ou é princípio ou procede de um princípio. Veja só, ele só vai se referir a Anaximandro aqui no finzinho, tá? Então preste atenção na formação do parágrafo, na forma como Aristóteles organiza esse parágrafo. Porque, olha só, ele vai encerrar assim, ó, como dizem Anaximandro e a maior parte dos físicos. Tá vendo? Aqui ele não usou a palavra primeiros filósofos. Aqui ele usou físicos. Tá claro? Justamente para se reportar aos fisicalistas, aos físicos, aos naturalistas, aos pré-socráticos ou aos primeiros filósofos, como ele disse lá na Metafísica. Vamos ler então aqui. Pois tudo ou é princípio ou procede de um princípio, mas do ilimitado. Mas do ilimitado não há princípio. Tá? Tudo é princípio ou procede do princípio, mas do ilimitado não há princípio. Aquilo que é ilimitado não tem princípio. Se houvesse, seria seu limite. E ainda, sendo princípio, deve também ser não engendrado e o indestrutível. O princípio não tem começo e não tem fim. Não pode ser construído, não pode ser destruído. Né? Então, e ainda, sendo princípio, deve também ser não engendrado e o indestrutível, ou seja, é eterno. Porque o que foi gerado necessariamente tem fim. O que foi gerado tem fim. E há um término para toda destruição. Por isso, assim dizemos, não tem princípio, mas parece ser princípio das demais coisas e a todas envolver e a todas governar, como afirmam os que não postulam outras causas além do ilimitado, como seria o espírito, o nous, né, de Anaxágoras,
ou a amizade, a filia de Empédocles. E é isto que é o divino, pois é imortal e imperecível. Né? Então, aquilo que eu disse, o eterno ele é perfeito, né? Ele é eterno, ele é ordenado, tá? Perfeito, eterno, ordenado. Tá? E quando ele é eterno, significa que ele não tem nem começo nem fim. Então, ele é imortal e imperecível. Tá? Então, e é isto que é o divino, pois é imortal e imperecível, como dizem Anaximandro e a maior parte dos físicos. Tá vendo? Então, o divino aqui não é alguém. O que tem a natureza divina é algo que é simplesmente imortal e imperecível, algo que não tem começo e nem fim. Então, aqui nós temos, portanto, um texto de Aristóteles falando sobre Anaximandro. Muito bem, a nossa aula agora está com 40 minutos. Eu vou encerrar aqui porque eu não quero começar Anaxímenes. Anaxímenes é o nosso próximo filósofo, tá? Para quem o princípio vai ser o ar, mas eu não vou começar agora porque nós vamos interromper. Então eu prefiro começar o nosso amigo Anaxímenes na aula seguinte, tá? Já estamos com 41 minutos. Então vamos seguir o mesmo roteiro, tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar de Anaxímenes e de Heráclito de Éfeso. Tá bom? Então, até lá. Até na próxima aula. Obrigado. A gente se vê.